Olá, eu sou Ana Cabral. Hoje eu vou falar um pouco para vocês na aula sobre vigilância em saúde na atenção primária. Então, a vigilância em saúde, ela é uma área da saúde que ela é extremamente importante, né? E que a atenção primária, ela faz um papel fundamental nas ações de vigilância em saúde. Então, a vigilância em saúde, ela vai atuar, né, trabalhando no monitoramento, na vigilância de doenças e agravos, mas a operacionalização no território depende muito da atenção primária. Por isso que hoje a gente está aqui conversando um pouco com vocês sobre esse tema que é fundamental para monitoramento, prevenção, preparação para possíveis doenças e agravos e direcionamento de ações voltadas para melhoria da saúde da população. Então, falar um pouco sobre a caracterização do Ceará, né? É um estado que tem mais de 8 milhões de habitantes, 184 municípios, é um clima semiárido, um clima predominantemente semiárido. O turismo ele é uma importante atividade econômica e dentro dessa perspectiva, né, a gente pode ver, né, que o nosso estado do Ceará ele é um estado que ele recebe muitas pessoas. A gente tem muito deslocamento de pessoas para outros estados, para outros países, né? Então, o Ceará ele é um estado onde a gente tem esse deslocamento de pessoas, tanto intraestadual como interestadual. Isso favorece muito a questão da transmissibilidade das doenças, né? Antigamente, a gente tinha aí... Há muitos anos atrás, a gente tinha uma dificuldade de realizar esses deslocamentos, né? Então, antigamente, para você fazer uma ida até a China, até o Japão, você levava muitos dias, aliás. Então, hoje, a gente faz esse percurso em 48 horas, né? Então, esses deslocamentos favorecem muito a transmissibilidade das doenças. E é por isso que hoje, né, a pauta é muito importante a questão de você trabalhar muito na vigilância em saúde, a transmissibilidade das doenças, entender, compreender essas doenças e trabalhar também numa perspectiva de prevenção e de também mitigar, né, essas situações de risco que eventualmente pode acontecer no território. Então, por isso que hoje a gente vai conversar aqui um pouco sobre essas ações que são importantes para a atenção primária desenvolverem no âmbito da vigilância em saúde. Sobre a regionalização dos equipamentos de saúde, né, nós temos aí 5 regionais de saúde, né, aqui no nosso estado. Então, são 5 regiões de saúde completamente diferentes, né, são territórios que tem situações e características específicas, né? Temos aí a região de saúde de Fortaleza, que abrange a capital do estado do Ceará e sua região metropolitana, com municípios que são bem densos, são bem complexos, né? Temos a região norte do estado, onde tem um quantitativo enorme de municípios, né? Onde tem uma característica um pouco diferente da região de Fortaleza, e conhecer essas diferenças regionais, elas são importantes para você pensar também em vigilância, né? Temos a região do litoral leste do Jaguaribe, a região do Sertão Central e a região sul do estado. E o que é que a gente vai estudar hoje? Então, vamos compreender inicialmente o conceito de vigilância em saúde, entender o papel da atenção primária na vigilância em saúde, identificar os principais tipos de vigilância e refletir sobre os desafios e oportunidades no território. O conceito básico de vigilância em saúde consiste nas ações contínuas integradas para identificar, analisar e intervir nos problemas de saúde do território, com base na notificação de agravos, investigação de casos e articulação com as equipes de saúde. É essencial para a promoção, prevenção e controle de doenças junto à comunidade. Então, a vigilância em saúde é a base, né, para você identificar, você conseguir analisar a situação de saúde do seu território e conseguir intervir oportunamente em problemas de saúde, né? Isso é importantíssimo, que a equipe da atenção primária ela tenha esse olhar
né, esse olhar de percepção de mudança de cenários, porque eventualmente você tem aí dentro da sua unidade de saúde, né, os atendimentos que são programados, né, dos programas que são comuns à atenção primária, mas eventualmente você recebe algumas demandas espontâneas que possivelmente, se você não estiver atento, né, você pode estar se deparando com algum problema que está aumentando na comunidade e você não está percebendo, né? Então, a gente vê aí dentro da unidade de saúde um aumento de sintomas febris, aumento de síndromes gripais, isso tudo a atenção primária ela tem que estar sensível e atenta, né, a essas mudanças, a esse aumento no número de alguns tipos de manifestações clínicas que são importantes para a gente conseguir intervir a tempo em algumas situações e também para pensar, né, em propostas, para pensar, fazer um planejamento adequado de acordo com o cenário real da saúde da população adscrita dentro daquela unidade. Então, ela é essencial para a promoção, prevenção e controle de doenças junto à comunidade. Os objetivos detectar precocemente agravos, riscos e mudança no perfil de saúde da população, produzir e analisar dados locais para orientar decisões e ações em saúde. Então, essa produção e análise de dados, ela tem que ser uma estratégia, né, e uma atividade cotidiana dos profissionais, né, não só da atenção primária, mas eu acho que em todos os âmbitos, né, de atenção à saúde, essa questão de analisar dados, né, para poder você se orientar nas decisões, ela é importantíssima, né, porque você vai conseguir direcionar as suas ações, né, então se a gente souber exatamente qual é a característica daquela população, né, quais são os condicionantes e os principais tipos de adoecimento, de morbidade, de mortalidade daquela área, isso vai fazer com que a gente consiga direcionar melhor as nossas ações, a gente consegue saber por onde a gente vai começar e onde a gente vai intervir de uma forma mais efetiva. Prevenir e controlar doenças por meio de intervenções oportunas no território, promover a saúde, né, com foco na educação, participação social, intersetorialidade e fortalecer o vínculo com a comunidade, integrando a vigilância e o cuidado contínuo. Né? Então, a vigilância e o cuidado contínuo, ela é importantíssima, né, na questão do trabalho, né, junto com a comunidade, junto com esse fortalecimento do vínculo para as ações de vigilância, ele é importante, né, no sentido de que quando você vai estar junto com aquele paciente, você vai entender e compreender melhor, né, as formas de adoecimento, as formas de morbidade, as principais características daquela população, e tudo isso flui mais, né, para o desenvolvimento das ações de vigilância no território. E alguns marcos legais da vigilância em saúde no Brasil, a Constituição Federal de 88, com a criação do SUS, e a vigilância como atribuição do Estado, né, que está na Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde. Ela define a vigilância como ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Os componentes principais da vigilância em saúde é a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a ambiental e a saúde do trabalhador. E está na portaria 1378 de 2013, que institui a Política Nacional de Vigilância em Saúde, que integra a vigilância às redes de atenção também à saúde. Né? Então, a resolução da CIT também, em agosto de 2018, aprova a Política Nacional de Vigilância em Saúde de forma pactuada e reforça essa atuação territorial e equitativa. O Decreto 7508 de 2011, ele regulamenta a Lei 8080 de 1990, que define as regiões de saúde e redes de atenção no Estado. Então, a vigilância em saúde no Brasil, ela é hoje uma política, né, nacional de vigilância e está interligada, né, a essas redes de atenção.
E aí é importante que a gente possa entender, compreender que todo profissional de saúde, ele deve notificar, né, é dever do profissional de saúde notificar alguma doença agravo de notificação compulsória e também investigar, né, doenças e agravos, óbitos que são de interesse em saúde pública. Como é constituído hoje a vigilância em saúde no estado do Ceará? Então, nós temos a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância em saúde ambiental e vigilância em saúde do trabalhador, que hoje ela é em conjunto aqui no estado do Ceará. A vigilância laboratorial, que está muito bem representada pelo Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN. A imunização, né, imunização hoje no estado do Ceará faz parte da vigilância em saúde, muito pela estratégia não só de vacinar, né, de imunizar as pessoas, mas também no sentido mais amplo da imunização, de monitoramento de coberturas vacinais, de monitoramento de eventos adversos de saúde e todas as outras atividades que vai para além, né, do ato de vacinar, de recuperar as coberturas vacinais. Então, hoje a imunização ela é uma importante área da vigilância em saúde no nosso Ceará. O Serviço de Verificação de Óbitos, né, que é o SVO, que ele também, para além de um serviço que presta assistência social na elucidação das causas de óbito, ele também é um importante equipamento de vigilância em saúde, de vigilância do óbito, né, porque todas as pessoas que vão a óbito por causas naturais e que são levadas para o SVO, existe um protocolo, né, onde os profissionais do SVO, eles vão realizar o estudo fazer uma necrópsia, né, para poder verificar e qualificar melhor as causas de morte dessa pessoa, desse indivíduo. E aí ele é um importante equipamento também de vigilância em saúde no sentido de elucidar e de notificar casos de interesse em saúde pública. Então, importantíssimo essa atuação do SVO, que vai para além da assistência social, mas sim como equipamento de vigilância do óbito aqui no estado do Ceará. Então, a vigilância epidemiológica, o foco se concentra na coleta sistemática e contínua de dados sobre a ocorrência de doenças e eventos de saúde na população. Por exemplo, a notificação compulsória de doenças, né? Então, a gente tem uma lista de doenças de notificação compulsória, né, definida pelo Ministério da Saúde, onde todo profissional, como eu já disse, ele tem o dever, né, diante de um paciente que apresente um sinal e sintoma ou que apresente uma definição de caso para uma doença de notificação compulsória, ele deve sim notificar, né? Então, existem algumas doenças que são muito clássicas, né, para a atenção primária e que são de notificação compulsória, que é o caso da tuberculose, da hanseníase, das meningites, né, que eventualmente aparecem na unidade de saúde, né? Então, temos várias doenças que são importantíssimas o profissional, né, de atenção primária estarem cientes, né, e saber que são de notificação compulsória e que à medida que se deparar com o paciente com essa definição de caso, notifique, né, porque isso é muito importante para a gente conseguir, além de verificar o perfil da população, né, mas também a gente vai conseguir tomar medidas, adotar medidas que são importantes em tempos que são em tempo oportuno, né, para a elucidação ou para a mitigação dessa doença. E as investigações de surto, né, eventualmente na comunidade acontece algum surto, né, algum aumento inesperado de alguma doença, e a investigação de surto ela é direcionada muito pela vigilância epidemiológica, mas o território, né, a atenção primária, os profissionais da unidade de saúde daquela comunidade, ele já conhecendo o território, é importantíssimo também estar junto com a equipe da vigilância epidemiológica para conseguir
né, intervir nesses casos de surtos, seja de doenças transmitidas por alimentos, seja um surto mesmo de uma doença inespecífica, ou seja uma doença transmissível qualquer que possa ocorrer no território. O monitoramento de indicadores de saúde, né, então os indicadores de saúde eles estão aí para também medir um pouco, né, medir essa situação de saúde dentro do território, né? Então, para a gente saber se a gente está conseguindo cumprir as metas, né? As metas que foram pactuadas, né? Em relação à nossa situação de saúde do nosso território, a gente tem que ter indicadores que possa aí nos dar esse direcionamento. Então, esse monitoramento de indicadores, ele é importantíssimo dentro da unidade, né? A vigilância tem um papel importante no sentido de construção, né, de salas de situação de saúde, de orientar a realizar essas salas de situação de saúde. Então, você conhecer o perfil da sua natalidade, da mortalidade, da morbidade, né? Então, essa construção e essas salas de situações que são a nível de território, a nível de unidade de saúde, que pode ser também a nível de equipe de saúde da família, eles são importantes para você conhecer, monitorar e verificar, né, algumas situações que fogem do padrão, né, para que a gente possa ter esse conhecimento num tempo mais hábil. O objetivo, né, da vigilância epidemiológica é detectar padrões, identificar fatores de risco, monitorar tendências ao longo do tempo, né, mas que vai para além disso, né, a vigilância epidemiológica hoje toma um corpo onde ele sai apenas dessa questão de detectar padrões, de monitoramento, de indicador, e vai para uma perspectiva muito mais ampla, né, que hoje traz também a atuação de preparação, resposta para as emergências em saúde pública, né, visto que a gente está passando aí nos últimos anos com tantas situações, né, que geram emergências em saúde pública. A gente pode ver aí que teve a Covid, tivemos em 2020, 2021 Covid. Então, hoje, a vigilância epidemiológica, ela toma um corpo que vai para além de identificar padrões, de identificar fatores de risco, de monitorar tendências e entra numa perspectiva também de atuação para preparação e respostas às emergências em saúde pública, visto que, né, nos últimos anos a gente tem passado por algumas situações que são de emergências em saúde pública e que o território ele precisa estar preparado para a intervenção, né? Então a gente vem passando por mudanças climáticas, mudança de organização de serviços, então que a gente precisa sim estar preparado, né, para que a gente possa intervir aí sempre que for necessário, que a gente tenha uma ação coordenada e a vigilância ela sempre está aí à frente nessa perspectiva de estar coordenando essas situações de preparação e de resposta às emergências em saúde pública. E alguns aspectos importantes, né, a vigilância epidemiológica ela abrange as doenças infecciosas, as doenças crônicas, a saúde mental, os eventos adversos, ajustando-se às prioridades de saúde públicas locais. A vigilância sanitária, né, tem como garantir a segurança sanitária da população, monitorando e controlando os produtos, os serviços, os ambientes que possam impactar a saúde pública. Por exemplo, a inspeção de restaurantes para garantir a manipulação segura de alimentos e evitar surto de doenças transmitidas por alimentos contaminados. Então, a vigilância sanitária tem esse foco, né, de inspeção, de verificação da qualidade dos produtos e esse acompanhamento, né, de produtos e serviços para que todos esses serviços e esses produtos eles venham aí com qualidade para a população. O objetivo da vigilância sanitária, um dos principais, né, é garantir a qualidade e a segurança de alimentos, os medicamentos, os produtos de higiene e limpeza para prevenir riscos à saúde pública. E alguns aspectos importantes é a prevenção de riscos à saúde pública decorrente de condições sanitárias
inadequadas. A vigilância em saúde ambiental, que é hoje uma vigilância que é extremamente importante, né, visto tantas situações de doenças zoonóticas, de doenças que hoje, né, a gente tem muita ocorrência aqui no nosso estado do Ceará, né, como as arboviroses, as doenças zoonóticas como as leishmanioses, né, a leishmaniose tegumentar. Então, hoje a vigilância ambiental, ela tem aí um foco de avaliar os fatores ambientais que podem afetar a saúde humana, monitorar a gestão de organismos que podem transmitir doença aos seres humanos, como os mosquitos, carrapatos, os roedores, né? Então, as doenças transmitidas por vetores é um foco também da vigilância em saúde ambiental, mas também tem outras questões relacionadas à qualidade da água, à qualidade do solo, né, que também envolve a vigilância em saúde ambiental. O objetivo é prevenir doenças transmitidas por vetores, né, principalmente, mas também entra outras situações importantes, como a vigilância também ambiental e de qualidade de água, identificar e controlar riscos ambientais que possam impactar a saúde pública. E um dos aspectos importantes, né, é essa questão da gestão de pragas urbanas que afetam aí a saúde pública. A vigilância em saúde do trabalhador, que o foco é monitorar as condições de saúde relacionadas ao trabalho e na prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. O principal objetivo é proteger a saúde do trabalhador, identificando e controlando os riscos ocupacionais e promovendo ambientes e trabalhos seguros. Então, hoje é um desafio a ampliação da vigilância em saúde do trabalhador, visto que muitas vezes a gente não consegue adentrar também o setor privado, né? Mas essa notificação de risco aí dos profissionais que estão adoecendo, ela é importantíssima, né? Porque hoje a gente sabe que o trabalho é uma principal fonte de adoecimento, né, das pessoas, e tem uma série de situações que hoje a gente que estão acometendo os nossos trabalhadores, né, principalmente saúde mental, né, exposição a alguns fatores externos que possam, mais na frente, ter um adoecimento do trabalhador. Então, essa questão, é difícil a gente conseguir avançar no sentido de conseguir ter essa notificação e uma real percepção de como esse trabalhador está adoecendo, né, porque a gente tem muita subnotificação de casos, mas é uma área da vigilância que precisa ampliar muito e extremamente importante, né. Então, ele monitora a exposição de agentes nocivos no trabalho para prevenir as doenças ocupacionais, como as pneumoconioses, as lesões por esforços repetitivos e as neoplasias também, né? Então, tem alguns aspectos importantes, que é poder incluir a promoção de condições ergonômicas adequadas e a proteção contra acidentes de trabalho. Então, garantir o bem-estar desse profissional é extremamente importante para evitar esse adoecimento do trabalhador. Sobre a vigilância laboratorial, o foco é monitorar e avaliar continuamente a saúde pública e ambiental através de análise de amostras biológicas, ambientais e de alimentos. O objetivo é detectar as doenças, controlar surtos, monitorar a resistência antimicrobiana, garantir segurança alimentar e ambiental, apoiar as políticas públicas, pesquisa e educação. Então, a vigilância laboratorial hoje, ela vai para além da análise, né, de amostras, vai para além do diagnóstico laboratorial, ele vai para ampliar, né, o monitoramento da ocorrência de doenças no nosso estado. Então, o LACEN, o Laboratório Central hoje de Saúde Pública, ele é um equipamento que dá muito suporte às unidades de saúde hoje do nosso estado, né? Então, as principais doenças de notificação, as principais doenças
que acometem a saúde da população hoje. O LACEN, ele traz um aporte de diagnóstico de saúde, né, e entra aí as arboviroses, né, num contexto mais amplo, onde toda a amostra hoje no estado que ele é coletada para diagnóstico de dengue, para diagnóstico de chikungunya ou para outro tipo de arbovirose, a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial para as principais arboviroses, né? Então, se a gente faz uma coleta para dengue, a gente sabe que se der negativo, a gente também vai ter o diagnóstico para chikungunya, vai ter que descartar chikungunya, zika, né, febre do urupuche, enfim, e outras doenças causadas por arbovírus no nosso estado. E isso aí é importante porque favorece o monitoramento contínuo de vírus circulantes no nosso estado, ou de bactérias, dependendo do tipo de amostra coletada, e a gente consegue identificar esse padrão de transmissão de determinadas doenças de acordo com a vigilância laboratorial. É uma área que a gente, como vigilância, fortalece a cada ano, né? É uma área que é extremamente capacitada e que a gente tenta levar para os municípios, para as equipes, que a importância do diagnóstico laboratorial em tempo oportuno, né, e pelas principais técnicas hoje, né, que são padrão ouro, realizadas pelo nosso laboratório central. Um exemplo, né, é o monitoramento de surtos de DTH com análise da qualidade da água. Então, se a gente tem um surto de doença de transmissão hídrica e alimentar, né, então a gente consegue realizar a coleta laboratorial dos alimentos, a gente consegue ir levar para o LACEN, consegue também coletar a água e enviar para o laboratório central também para análise, assim como as amostras biológicas humanas que necessitam ser coletadas e ser enviadas. Então, toda essa análise dentro de uma investigação de surto, que acontece sempre no território, né, da atenção primária, geralmente é na casa da pessoa, né, que começa, mesmo que a ingestão e o consumo do alimento, da água não tenha sido na residência, mas geralmente essas pessoas, elas procuram a unidade de saúde, né, então o profissional da unidade é quem vai começar a iniciar os primeiros atendimentos, né, e vai começar a pensar nessa situação relacionada a surtos, né, porque vai abordar o paciente e aí vai iniciar aquela conversa e vai verificar que mais pessoas elas apresentaram os mesmos sintomas, né, e a partir do momento da detecção daquele surto, ele vai ter que elaborar, né, e executar um protocolo de investigação de surtos, né, de doenças de transmissão hídrica alimentar ou de qualquer outro tipo de doença. E alguns aspectos importantes é o monitoramento contínuo e a resposta eficaz às ameaças em saúde pública, contribuindo significativamente para a prevenção e controle de doenças. Então, esse monitoramento contínuo de amostras laboratoriais de interesse em saúde pública, ela é importantíssima, né? É um monitoramento que é realizado muito de perto pela vigilância laboratorial, né? E a identificação de uma amostra de interesse em saúde pública é imediatamente avisada à autoridade sanitária, né? A gente tem uma dinâmica dentro da vigilância laboratorial, dentro do LACEN, que a gente chama de vigilância genômica, ou seja, os principais vírus circulantes é realizada a genotipagem, né? Na verdade, é realizado o sequenciamento dessas amostras para a gente verificar, né, qual é o tipo de cepa que está circulando. Então, toda essa sistemática de detecção que vai para além do diagnóstico é uma ação importante da vigilância laboratorial. E lembrando que, diante de um paciente, né, que vocês atendem na atenção primária, coletem amostras, né, se for arboviroses, meningites, enfim, qualquer tipo de doença, né, que seja de interesse em saúde pública, que seja de notificação, vocês façam a coleta e enviem para o LACEN.
A imunização, né, que é uma área que é extremamente ligada com a atenção primária, né, visto que a atenção primária é quem operacionaliza mesmo as ações de imunização. Então, o foco é a monitorização da cobertura vacinal e a eficácia das vacinas na prevenção de doenças infecciosas. Então, a unidade de saúde trabalha muito, a atenção primária trabalha muito na sala de vacina, ofertando esses imunizantes para a população, fazendo busca ativa, trazendo as pessoas, a população faltosa, principalmente aquela população que é mais vulnerável, né? Então, tem todo esse trabalho importantíssimo da atenção primária. E esse monitoramento da cobertura vacinal, ela é importante, né? Então, cada área, cada região, cada localidade, ela é importantíssima no processo de melhoria, né, das coberturas vacinais. Então, se a gente tem uma determinada região que tem uma cobertura vacinal baixa e outra já tem uma satisfatória, né, mas no geral, no final, a gente sim vai impactar, né, muito em relação a essas coberturas vacinais. O objetivo é garantir altas taxas de vacinação na população para prevenir surtos, evitar doenças transmissíveis, doenças que são evitáveis, né, e controlar a disseminação de agentes infecciosos. O monitoramento contínuo da cobertura vacinal de crianças e adultos para identificar grupos de baixa imunização e promover campanhas de vacinação direcionadas. Hoje, a atenção primária ela trabalha junto com a imunização, trabalha muito e foi muito trabalhada a questão do microplanejamento, né? Então, o microplanejamento ele veio para trazer aí um plano, né? Um planejamento muito direcionado com as características locais, né? Então, todas aquelas situações que são muito estreitamente direcionadas e relacionadas ao território, né, ela vem dentro do microplanejamento e foi uma metodologia muito utilizada e que foi bem aceita, né, e que foi importantíssima para que os profissionais eles tivessem a visão e conseguissem aí trabalhar de uma forma mais direcionada com a população no sentido de aumentar aí essas coberturas vacinais de acordo com a população, as características dessa população, as fragilidades que aquele território poderia apresentar. E alguns aspectos importantes é incluir a detecção e a resposta a eventos adversos pós-vacinação, garantindo a segurança das vacinas utilizadas na população. A vigilância dos eventos adversos pós-vacinais, eles também são importantes, então, quando tiver um paciente relatando um evento adverso pós-vacina, também deve se notificar para que possa ser investigado e posteriormente confirmado ou descartado o evento adverso. A vigilância do óbito, que o foco é se concentrar na coleta de dados precisos, na investigação das causas de morte para compreender padrões epidemiológicos. Então, a vigilância do óbito hoje, ela vem para verificar qual é o perfil, na verdade, né, dessa população que está morrendo, né, da mortalidade, e também compreender quais foram os principais problemas que foram detectados, né, que influenciaram esse óbito também, né? Então, conhecer esses problemas, ele é importante para que a gente possa se organizar e evitar, assim, futuros óbitos. Então, muitas vezes na investigação de óbito, geralmente a atenção primária trabalha muito com a mortalidade materna e infantil. Importantíssimo que o território faz de investigar um óbito materno e infantil, né? Apesar da comoção, da dificuldade que a gente tem de investigar um óbito materno, um óbito infantil, né? Por todas as condições, todos os condicionantes que esse óbito traz para o território, né? Muitas vezes a gestante ou a criança ela era da sua área, ela era uma pessoa que era acompanhada pela equipe, então isso gera um pouco de
de inquietação, de frustração, às vezes, né, da equipe de saúde da família, mas é extremamente importante realizar a investigação, né, porque a partir do momento que a gente conhece, né, os principais problemas, né, as principais condições que levaram aquela gestante ou puérpera ou aquele bebê a óbito, a gente consegue aí ter uma visão como profissional, como unidade, como gestor, né, de como a gente pode direcionar, o que a gente pode fazer a mais para evitar futuros óbitos, né? Então, muitas vezes esses óbitos eles são inevitáveis, mas a gente lembra que 70% dos óbitos infantis eles são por causas evitáveis, né? Então, a gente precisa sim compreender quais são esses condicionantes, e a investigação de óbito infantil e materno, elas nos traz essa visão, né? Então, é um importante instrumento para o Comitê de Mortalidade Materna e Infantil avaliar esses condicionantes e estar aí desenvolvendo ações, recomendando estratégias e ações para impactar na mortalidade materna e infantil. E alguns aspectos importantes que incluem a análise da mortalidade por grupos geográficos, identificar disparidades e implementar estratégias equitativas de saúde. Alguns aspectos operacionais da vigilância em saúde, que é a coleta de dados, né? É importante a coleta de dados, porque através dessa coleta de dados é que a gente vai conseguir monitorar e entender, compreender, né, essa situação, né, que a gente está querendo visualizar, analisar e interpretar os dados, também é importante. A coleta de dados, ela depende muito do profissional, né, depende muito do profissional que está na ponta, né, porque ele que vai fazer o preenchimento da ficha, né, e aí é um papel fundamental da atenção primária, notificar, né, e notificar com qualidade, né? Então, todos aqueles campos da ficha de notificação, eles são importantíssimos. Quando a gente tem uma ficha que está faltando algum campo, então isso já impede, né, que a gente tenha aí uma análise mais qualificada, né? Então, é importantíssimo esse preenchimento das fichas de notificação, do preenchimento adequado, com a maioria das informações, com todas as informações contempladas na ficha, porque todas as informações, elas são importantes. A notificação e comunicação, né? Então, a comunicação da atenção primária com a vigilância, ela é fundamental, né? Então, se essa integração entre a APS e vigilância, no sentido de a APS ser a sinalizadora de eventuais situações que possam ser de interesse em saúde pública e avisar, né, e articular com a vigilância epidemiológica para dar esse suporte, é importantíssimo para que essas ações elas sejam coordenadas. A investigação dos surtos, a capacidade laboratorial, né, essa capacidade que a atenção primária tem para a coleta de amostras biológicas para poder realizar essas análises e elucidar, né, algumas doenças e agravos. O monitoramento e a avaliação, né, da equipe, que é importantíssimo nesse processo todo de vigilância epidemiológica. Capacitação e treinamento, né, muitas vezes a vigilância ela atua, né, junto com a atenção primária na capacitação também dos profissionais do território, né, de algumas doenças realmente que estão ali dentro daquele território, mas que precisam de uma capacitação, que precisam de uma intervenção de vigilância. Essa operacionalização junto com a vigilância ela é importante. A integração e coordenação, a comunicação de risco, né, e o planejamento estratégico. E agora o sistema de informação para a saúde. Então, esses são os principais sistemas de informação que a vigilância epidemiológica, a vigilância em saúde utiliza. E a atenção primária, e muitos deles, né, são os principais notificadores que vão garantir aí a qualidade e a limitação desses sistemas. Então, o SINAM, que é o Sistema de Notificação de Doenças e Agravos, de notificação compulsória,
né? Então, a notificação das principais doenças de notificação compulsória, elas são realizadas dentro do SINAM. O CIVEP, que é o Sistema de Informação de Vigilância da Gripe, ele é um sistema que ele hoje é muito utilizado para o monitoramento de casos de síndromes gripais, casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, o CIVEP hoje ele é notificado principalmente pelas unidades sentinelas de vírus respiratórios, né? Não é uma notificação que ela é universal, né? Então, geralmente são as unidades sentinelas que notificam síndrome gripal e, na verdade, o de síndrome respiratória aguda grave são aqueles pacientes que têm SRAG, que têm definição de SRAG, que são internados, né, são registrados dentro do CIVEP. O SINASC, que é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, onde a declaração de nascidos vivos é inserida dentro desse sistema. O SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, a DO, a declaração de óbito, ela é inserida dentro desse sistema. A SH, que não é um sistema de vigilância, é um sistema mais de base hospitalar, mas ela é importante para as análises de vigilância, visto que a gente consegue detectar as principais causas de internação que podem acontecer, né, dentro das unidades hospitalares. O CIA, o CIS-RHC, que é um sistema que a gente utiliza para monitorar o registro de câncer, né, o registro de neoplasias que podem acontecer aqui no estado. O RCBP, que é um sistema de base populacional também para o monitoramento e registro de câncer no estado. O CIPNI, que é o sistema da imunização, né, onde vai ser inserido as informações sobre imunização. E o ESUS, que é um sistema que é de notificação, né, para inserir as notificações compulsórias, é um sistema que ainda está limitado a alguns tipos de notificação, mas que também a vigilância está trabalhando numa perspectiva de monitoramento do ESUS e ampliação, né, desse sistema de informação. Então, qual é o papel da APS na vigilância, né? Como a gente já começou, só para resumir um pouco tudo que a gente já conversou aqui hoje. A identificação precoce de doenças e agravos, os surtos e as situações de risco. Então, o território, né, é a porta de entrada da população. E muitas vezes, se o profissional de atenção primária ele não estiver sensível, atento, né, algumas situações elas podem passar despercebidas. Né? Então, é importantíssimo a atenção, né, a aumento de casos, aumento de doenças que são de interesse em saúde pública, né? O profissional da atenção primária conhecer as principais doenças que são de notificação para poder ficar atento a essa identificação precoce de doenças e agravos e fazer a notificação, né? Então, notificação e investigação de casos no território. Então, notificar ela é uma atividade que é obrigatória para todo profissional de saúde. A investigação de casos no território também, independente de ser mortalidade ou investigação de algum caso que é de interesse em saúde pública. A busca ativa de casos e acompanhamento de contatos, né? Então, algumas doenças elas são de transmissão pessoa para pessoa, e aí precisa ter uma busca ativa e acompanhamento de contatos, como é o caso, né, da tuberculose, caso da hanseníase e outras doenças onde precisa fazer esse rastreio de contatos. Um exemplo assim que é muito prático e que muitas pessoas, muitos profissionais viveram em alguns anos atrás é o sarampo, né, que é uma doença que a gente teve um surto, né, em 2017, mas que a gente viveu esse surto de sarampo. O Brasil recebeu uma nova certificação de eliminação do sarampo, mas que a gente precisa ficar sempre em alerta, né? Então, caso que tem a tríade do sarampo, né, febre, exantema, tosse ou coriza ou conjuntivite, precisa ser identificado mais oportunamente e precisa realizar a busca ativa de contatos, né, daquela pessoa, para que você possa ir fazer a vacinação e fazer o bloqueio vacinal com todas as pessoas que tiveram contato. E a atenção primária é importantíssima nesse processo
de acompanhamento, de identificação de contatos, visto que, né, o território ele é muito mais conhecido pela atenção primária e todas essas condições que o profissional de atenção primária ele pode desenvolver nesse processo de busca desses pacientes. O planejamento local com base em dados de vigilância e articulação em outros níveis de atenção e vigilância. Quais são os exemplos práticos que eu posso trazer aqui para o território, né? Identificação de surtos, né? Então, por exemplo, surto de arbovirose, como dengue, zika, chikungunya. Então, a gente tem um território dentro do estado de Ceará endêmico para as arboviroses, principalmente para a dengue, né? A gente tem mais de 40 anos vivendo com dengue e hoje a nossa situação ela é uma situação de baixa transmissão, mas alguns municípios eles têm eventualmente, né, cenários de aumento de transmissão e cenários epidêmicos. Então, a atenção primária ela tem que estar muito sensível e vigilante na ocorrência, né, desses surtos que muitas vezes nem é dentro do município como um todo, às vezes é só em uma localidade, né, que acontece esse aumento de casos de arboviroses. E aí é preciso, né, estar atentos, né, em sintomas febris, né, em pacientes que entram com fibromialgia, com artralgia, né, realizar as coletas e tentar identificar qual é esse agente etiológico que realmente está circulando ali naquela comunidade. O acompanhamento da gestante, dos idosos e pessoas com doenças crônicas, né, a vigilância também faz esse monitoramento de doenças crônicas, e isso é uma atividade que está estreitamente ligada com a atenção primária, né? A investigação de óbitos infantis e maternos com a visita domiciliar, como a gente já conversou, a busca ativa de faltosos em campanhas de vacinação, isso é uma rotina da atenção primária, mas que ajuda muito os dados, né, e todo esse processo de vigilância das coberturas vacinais, o mapeamento de famílias vulneráveis para as ações intersetoriais. E esse é o Guia de Vigilância em Saúde, né, esse guia é um guia do Ministério da Saúde, onde tem todas as orientações sobre prevenção, proteção e como controlar e responder as principais doenças de notificação compulsória que podem acontecer no território. Então, eu digo que a gente não sabe de tudo, né? Mas se a gente realizar as ações com base nos instrumentos orientadores, né, a gente consegue desenvolver essas ações de uma forma mais assertiva, né? Então, o Guia de Vigilância em Saúde, ele está lá para poder orientar essas ações de vigilância em saúde que muitas vezes vão acontecer no território, vão acontecer na atenção primária, né? Então, o profissional de atenção primária ele tem que estar preparado na intervenção e no atendimento dessas pessoas. Essa é a ficha de notificação, aqui é só uma amostra, assim, um exemplo de uma ficha de notificação com todos os campos que essa ficha ela pode trazer. Cada ficha tem um formato diferente, tem informações diferentes, né? Então, essa é uma ficha de dengue e febre chikungunya, mas cada agravo ela tem sua especificidade, cada doença tem sua especificidade, e é importantíssimo que o profissional ele conheça as fichas de notificação, ele conheça os campos, eles saibam como notificar, né? Então, cada ficha dessa ela é importante para você conseguir fazer a notificação adequada, a investigação adequada e informar isso nos sistemas de informação em saúde. E aí eu vou agradecendo aqui a participação, espero ter contribuído um pouco com vocês sobre a vigilância em saúde e especificamente com profissionais da atenção primária e reforçar, né, que o profissional da atenção primária ele é extremamente importante para as ações de vigilância em saúde, visto que, né, as principais ações e ocorrências e situações elas acontecem dentro do território, né? Então, compreender vigilância em saúde, compreender a situação epidemiológica daquela população, ela é importantíssima, né? Tanto no trabalho da atenção primária, como também para
gerar saúde para a comunidade. Então, obrigada e até mais.